E aí, pessoal, professores e professoras da nossa Escola Bíblica Promessista, chegamos à lição de número 5, Casais Abençoados. E olha, o assunto de hoje é daqueles bem profundos, viu? Vamos juntos mergulhar nesse projeto de Deus para um casamento que realmente glorifica a Ele, para a gente chegar na sala de aula com tudo na ponta da língua. O nosso roteiro de hoje é uma verdadeira jornada. A gente começa lá no Jardim do Éden, passa pela bagunça que o pecado fez, descobre como o Evangelho vem para consertar tudo e, claro, a gente aterrissa tudo isso na nossa vida prática. Preparados? Vamos nessa! Bom, para começar, a gente precisa firmar bem os pés na rocha, na verdade. A lição já parte do alicerce, da base teológica que vai sustentar toda a nossa conversa sobre o casamento. Olha só que texto poderoso esse de Efésios, o nosso texto base. De um lado, a gente tem a submissão da esposa, do outro, o amor sacrificial do marido. A lição vai nos mostrar que esses dois princípios, que são um reflexo da relação entre Cristo e a Igreja, são a grande chave para entender tudo. E a introdução da lição já nos apresenta essa ideia que é simplesmente fantástica. O casamento não é só um contrato social, gente. É muito mais que isso. Ele foi projetado por Deus para ser um espelho, uma ilustração viva do amor de Cristo por nós. Já parou para pensar na responsabilidade e no privilégio que isso representa? Agora, para a gente entender de verdade a solução que o Evangelho traz, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Vamos lá para o Gênesis, para entender o plano original de Deus e onde foi que as coisas desandaram. E aqui tem algo muito, mas muito interessante. A lição resgata o sentido original da palavra auxiliadora. Em hebraico, ezer não tem nada a ver com ser inferior. Pelo contrário, significa suprir uma falta crucial. E o mais incrível, a Bíblia usa essa mesma palavra para se referir ao próprio Deus como nosso ajudador. Que coisa poderosa! Então, respondendo à primeira pergunta da lição, o plano original de Deus era de pura harmonia. Homem e mulher, criados com o mesmo valor, com papéis diferentes, mas que se completavam perfeitamente. Era uma parceria, uma interdependência linda. O design perfeito, sabe? E esse slide aqui, ele mostra o tamanho do estrago que o pecado causou. A resposta da lição para a segunda pergunta é bem direta. A raiz de todos os conflitos no casamento está nessa luta por poder que surgiu com a queda. A harmonia virou uma disputa e a liderança servil se transformou num desejo de dominar. Mas calma, a história não termina nessa tragédia, graças a Deus, né? Porque apesar da queda, existe uma solução. O Evangelho chega justamente para restaurar o que foi quebrado e é sobre isso que a gente vai falar agora. E para a gente responder a terceira pergunta, a gente precisa entender bem esse termo, submissão. A lição explica que a palavra grega hipotatsu vem de um contexto militar. Significa se organizar sob uma liderança de forma voluntária. Não é sobre ser inferior ou obedecer cegamente, mas uma decisão consciente, feita por amor e obediência a Cristo. E aí vem a resposta para a quarta pergunta, que redefine completamente o papel do marido. Nada de ditador. A liderança que a Bíblia propõe é um espelho do amor de Cristo. Um amor que se sacrifica, que é gentil, que planeja junto e que cuida. É um amor que se entrega, que serve e que protege. Muito bem. A gente já entendeu a teologia por trás de tudo isso. Mas e na prática? No dia a dia, dentro de casa, a lição agora nos leva para esse campo, o da aplicação. E aí a lição joga essa pergunta para a gente que vem lá de 1 Pedro. O que significa, na real, viver a vida do lar com entendimento? O ponto crucial é que esse entendimento tem duas vias. É relacional, ou seja, conhecer de verdade o seu cônjuge, e é teológico, que é alinhar a vida da família com a palavra de Deus. E olha que alerta sério a lição nos dá. A falta desse entendimento pode até atrapalhar as nossas orações. Mas não para por aí. Deus não quer que a gente só entenda o casamento. Ele quer que a gente viva com alegria, com satisfação de verdade. Ele quer que a gente redescubra o casamento como uma bênção. Isso nos leva direto para a sexta pergunta. Beleza, mas como? Que atitudes práticas do dia a dia os casais podem tomar para cultivar essa satisfação no lar? A lição nos lembra dessa verdade fundamental de Provérbios que, às vezes, na correria, a gente acaba esquecendo. O casamento, na sua essência, foi projetado por Deus para ser uma fonte de felicidade, uma bênção que vem direto dele. E a resposta é uma palavra: intencionalidade. A felicidade no casamento não acontece por acaso, ela é cultivada. É sobre ser intencional em buscar a Deus,
em ver o cônjuge como bênção mesmo nos dias difíceis e em nutrir essa relação com gratidão e muita, muita oração. É como regar um jardim, sabe? Todo dia um pouquinho. E para fechar, como sempre, a lição não nos deixa só na teoria. Ela nos lança um desafio bem prático para a gente colocar tudo isso em ação durante a semana. E aqui está o desafio que serve para todo mundo. Para os casados, a missão é separar um tempo para conversar e orar juntos. Para os solteiros, o desafio é interceder por um casal que vocês conhecem. Todos nós podemos ser agentes de Deus para fortalecer casamentos. Fica a reflexão, né? Qual vai ser o nosso primeiro passo para colocar essa lição em prática essa semana?